Começar, vejam só. Aquela notícia que faz os brasileiros se orgulharem, nossos grandes garotos, jovens empreendedores, profissionais dedicados. Sobrinho de ministro de Lula é promovido e salário passa de 16 mil para 27 mil reais em 6 meses. 6 meses. O pai do menino tá esperto. O ministro do Lula é o Celso Sabino. Sabe qual é o nome do sobrinho dele? Celcinho. Acho que o irmão, né, do Celso Sabino fala, rapaz, com esse meu irmão vai dar certo na vida. Vou botar o nome dele no meu filho, porque aí, né, aí já sabe. Aí, com certeza ele vai ajudar, vai ensinar, vai servir como exemplo, vai inspirar. E você está vendo aqui, né, que realmente a coisa tá dando certo. Mas é pior do que você imagina. Porque o Estadão fala assim, ó, 6 meses depois de conseguir um cargo comissionado na estatal Telebrás, o sobrinho do ministro do Turismo, Celso Sabino, foi promovido de função internamente e recebeu um expressivo aumento de salário. O ex-vereador, Celso Sabino de Oliveira Sobrinho, deixou uma vaga de assessor na estatal de telecomunicações em Brasília para se tornar gerente comercial do escritório regional da companhia em Belém, berço eleitoral do tio. Não basta ser promovido, tem que ser promovido para uma região que é o berço eleitoral do tio dele. E você vê, ó, é Celso Sabino de Oliveira, sobrinho. Eu nunca vi isso na vida. Eu já vi você botar neto, filho, júnior, mas sobrinho. Realmente, o Celso Sabino é um exemplo para a família dele. Não à toa é ministro. Este é o primeiro cargo de gerência empresarial na vida profissional de sobrinho, de 27 anos. 27 anos, nunca foi gerente de nada, mas tá aí. Mostrando que é capaz, que vai fazer um bom trabalho. Esse é o Brasil do Lula. O pobre não tem vez. Mas a família dos seus amigos, é esses aí, né? Ó, o coração bate mais forte. Mas vamos lá. Essa daqui foi a nota que eu já abri o vídeo comentando pra vocês. Seria inacreditável. Não daria pra acreditar se fosse qualquer outro político brasileiro. Mas, gente, é sobre o Lula. Essa nota foi publicada na coluna do Guilherme Amado, um petista, raiz, né? Governo Lula avalia que a intervenção no Rio de Janeiro geraria desgaste de imagem. A preocupação do Lula não é resolver o problema. É o que as pessoas vão achar dele. O Palácio do Planalto acredita que a intervenção federal no Rio de Janeiro desgastaria a imagem do governo Lula. A avaliação é que já existe um prejuízo de imagem para o governo com a cooperação do Ministério da Justiça na crise de segurança do Estado. Não precisa nem falar o resto da nota, que aqui está resumido. Vocês estão vendo isso daqui? Olha só, então é um problema seríssimo do Brasil. Nos últimos dias, 35 ônibus. Tocaram fogo em 35 ônibus. Um trem. Fora os carros privados. Fora a depredação. Fora o impacto na vida das pessoas. Só a região, segundo a Rede Globo, foram 1 milhão de pessoas na zona oeste, se eu não me engano, foi a principal afetada. Mas o Lula tá preocupado. E minha imagem vai ficar como, hein? Se eu entrar aí e começarem a me culpar. Eu não vou ajudar, não. Deixa lá. Deixa lá. Ele tá preocupado com ele, com sua imagem. Veja como são as coisas, né? Mas o desumano é Bolsonaro. Vamos continuar. Olha essa. Greve branca na Polícia Federal já afeta investigações sobre Bolsonaro. Esse é o tipo de pressão que está sendo feita por aumento de salário, que a nota fala sobre isso. Assim, ó. A corporação prepara dia D para esta quinta-feira e pressiona o governo Lula a cumprir reestruturação salarial proposta pelo próprio Ministério da Justiça. A pressão da PF sobre Lula com a reestruturação salarial está afetando o andamento de investigações sensíveis na corporação. O impasse das negociações com a União desencadeou uma espécie de greve branca no que já desacelerou inquéritos que envolvem Jair Bolsonaro. A mobilização que mais afeta o trabalho da PF está se dando nos bastidores. Chefes de inquéritos sensíveis relataram à equipe da coluna que gestores estão demorando a indicar agentes para as equipes de perícia e análise que estão atrasando. Por exemplo, a checagem da delação do ex-ajudante de ordens, né, o CID, a perícia no salário do ex-presidente que faz parte do inquérito que apura os cartões, esses são os exemplos que estão meio que fazendo... Não estão com muita pressa, né, para resolver. As duas investigações estão entre os 21 inquéritos. 21, imagina, 21 inquéritos. Interlocutores com atuação dos sindicatos confirmaram à equipe do blog que a orientação das lideranças é diminuir o ritmo dos trabalhos para demonstrar insatisfação com o que consideram ser um descaso do governo com a tramitação da reestruturação. Antes de avançar, veja só. Primeira notícia, Celso Sabino. Ninguém fala de Brasil. Ninguém tá preocupado com o Brasil. Tá preocupado com sua família. Segunda notícia, o Lula não tá preocupado com o Rio de Janeiro. Quiçá o Brasil. Ele tá preocupado com sua própria imagem. Aí você vai pra segurança pública. O pessoal tá preocupado com seu salário. E o Brasil? E o Brasil? Esse é o Brasil do Lula. É o Brasil do egoísmo. Fala tanto do nós contra eles. Aí a polarização. Aí, ó. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Além do desgaste junto à PF, o impasse nas negociações também reflete a dificuldade do governo Lula para viabilizar a meta do déficit zero encampada pelo Ministério da Fazenda e equilibrar as demandas de diferentes setores. A indefinição quanto ao orçamento de 2024 é um dos principais motivos do atraso na tramitação da LDO, que deveria ter sido aprovada até julho. Acabou outubro. Tem que ser aprovada em julho. E por consequência, a Lua. O fato de nem mesmo um projeto apadrinhado por um dos ministros mais poderosos do governo, Flávio Dino, e por um aliado da confiança, né, o Andrei, lembra que foi a própria Globo que falou o seguinte, ó, se o Flávio Dino for pro Supremo, não se empolga não. Existe um intocável, né, no âmbito das indicações do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E quem era o intocável? O Andrei. A nota que você hoje, quem se acho que foi a Naira, lá no Lauro Jardim, se não tô enganado, falava, ó, ninguém toca. É do Lula, viu? Então, Flávio Dino, o todo poderoso Flávio Dino, junto com o intocável do Lula, levaram a proposta, porque tinha salada por eles, e não avança.
E isso é um indicativo, né? É ter garantia sinal verde da dimensão da cama de gato orçamentária em que o governo se enfiou. Um projeto chancelado pelo Flávio Dino, o intocável do Lula, não tem capacidade de sair do papel. O governo tá com problema aí, né, financeiro pra lidar. Mas beleza. Segunda Haddad, segunda Globo, tá tudo bacana. E aqui só trazendo só pra gente dar aquela risada, né? O mais do mesmo. A culpa é de No final do dia, a culpa é de Bolsonaro, né? Tá ali, ó. Laerte diz ver censura na Caixa e herança do governo Bolsonaro em fim de exposição. Exposição lá, o grito que foi cancelado, R$250 mil, ofendendo pessoas. É uma exposição de viés político, né? Que a pessoa acha ruim, que foi cancelada. E aí ela falou que foi uma de censura. Tá ali, ó, cartunista Laerte Coutinho, disse não ter dúvida que o cancelamento da exposição pela Caixa foi um ato de censura. A artista também está com seu trabalho exposto na Caixa Cultural da Capital Federal. Afirma que a decisão pelo cancelamento surpreende por se dar sob a presença de Lula, embora reflita a administração de seu antecessor. Culpa de Bolsonaro. No final do dia, mais uma vez, continuar. A culpa é sobre as comprinhas. Relembrando aqui essa postagem do dia 18 de abril de 2023. Aqui para mostrar também, né, como funciona, às vezes, a mentalidade da população brasileira. Essa postagem aqui da Choquei pegou 8 milhões de visualizações, 68 mil curtidas, 11 mil compartilhamentos. Urgente, o governo Lula anuncia que não vai mais taxar AliExpress, Shein, Shopee. Haddad, o ministro da Fazenda, desistiu. Não desistiu. Tá todo mundo vendo aí a remessa conforme. Se for acima de 50, 92%. 92%. E se for abaixo de 50, é zero? É isento? Bom, eu quis fazer esse post para mostrar as últimas novidades. Receita considera um imposto de 28% para taxar compras internacionais de até $50. Governo considera imposto de 28% sobre compras de até 50. Até 50, 28. Acima de 50, 92. Aí você para e pensa, pô, mas Haddad, o que é que tu tá fazendo, Haddad? Haddad, não faça isso, filho de Deus. Se você fizer isso, Haddad, as pessoas vão deixar de comprar. Você vai perder, no final do dia você vai perder, Haddad. No final do dia, a arrecadação vai ficar pequenininha, não vai valer a pena, Haddad. E tu acha que o Haddad não sabe disso? Ele já calculou, já viu que vale a pena. Tá ali, ó. O governo projeta líquida de 28% para o remessa conforme. Nota técnica da Receita também considera queda de ao menos 30% nas importações. O Haddad não é bobo, mandou sua turma fazer um estudo e falou o seguinte, ó. Não vai me dizer que eu vou começar a soluçar. Fizemos aqui uma matemática e percebemos o seguinte: se aumentarmos 28% de imposto, vai ter uma queda. As pessoas vão deixar de comprar. Mas quanto vai ser essa queda? Bom, achamos que será de 30%. Então, 30% vale a pena. O dinheirinho é mais importante. O pobre que se lasque. O governo Lula considerou a cobrança de uma alíquota de 28% do imposto de importação para a compra de até $50. Nesse contexto, foi considerado o impacto negativo da taxação das mercadorias sobre o volume de importações a partir de 5 cenários com redução de 30% a 70%. Em 2024, o ganho arrecadatório cai de 2,86 bilhões a 1,23 bilhão nas respectivas projeções. Mas tá aí. O governo já tá fazendo a sua matemática, não vai deixar nada passar. Mas nada passar. E nos últimos dias, chovem comentários. Eu ia colocar um aqui, mas tinha música de fundo, mas é bacana. E também o cara fala assim umas palavras de baixo calão. Mas você vê claramente que não é uma pessoa engajada politicamente falando. Um vídeo que circulando nas redes sociais, o cara falando, pô, eu comprei R$12 mil de cada coisa pra casa. Garfo, talher, pia. Tinha acabado de casar. Quando eu fui lá chegar a pagar, tu acha que aconteceu? Tinha mais um banho de mais 12. Gastei 24 mil. Nunca tinha dinheiro, nem quem não tem. A Bárbara pegou aqui, ó, 2 postagens, que é a cara do petista. A Sami Fernandes falava assim, ó, 11 de novembro do ano passado. Hoje atendi uma cliente bolsominion e a todo momento do atendimento ela reclamava do governo Lula pelo preço que as coisas estão. Óbvio que eu não debati, porque dependo delas para fazer minhas compras na Shein e roupas de Rick. Então, eu só disse, né menina, né? Eu não vou bater boca não, vai besta. Aí essa mesma Sami ontem, ó, desfazendo L. Vai tomar naquele lugar, Lula. Vai tomar naquele lugar. Por 28%. Ô, coitado. Ô, Sam, eu não fica triste, não. Você fez o L pra isso. Como o brasileiro, sabe, é desinformado. Como o brasileiro é desinformado. E tudo isso meio que tá sendo feito, segundo o Lula, não só pra conseguir um cacauzinho a mais, né, uma arrecadação a mais, mas também na ideia de não. Você quer ajudar a economia nacional, fazer isso, fazer aquilo outro. Mas o pobre, cada dia mais pobre, fica difícil, né, que a economia circule. E aí você vê, ó, a Globo. A queda livre do otimismo do comércio em números. Segundo o levantamento, 6 em cada 10 empresas consultadas vêm sentindo uma piora na economia e no desempenho das vendas. Segundo o presidente da CNC, José Roberto Tadros, o setor convive com a margem de lucro mais apertada e alavancagem e inadimplência elevadas. A inadimplência em 90 dias cresce de forma acelerada desde meados do ano passado e está no nível mais alto desde agosto de 2018, segundo dados do Banco Central citados pela CNC. Mas você vê as matérias, você vê a Mira então, não, tá ótimo. Inflação, derretendo, não tem mais inflação, os preços estão caindo. E o tempo todo, você conversa com as pessoas comuns, falando, pô, tá difícil, pô, tá ficando complicado, pô, tá um medo aqui na empresa de ter demissões. Mas não, está aí. E aí, não para por aí, o governo Lula apoiou essa medida, não tem nem o que falar. Câmara dos Deputados aprova imposto de 15% para rendimentos com criptomoedas no exterior. A turma vai falar, vou comprar Bitcoin, né? Agora não quero comprar Bitcoin. Não. A Haddad tá aqui, ó. Projeto de lei que determina tributação até 22,5% para rendimentos com Bitcoin e outras criptomoedas no exterior, agora segue para análise do Senado. Faz o L, né? Aí, a turma que acha que, vou fazer isso, vai acontecer.
um perfil que só faz a cobertura disso, né, de criptomoedas. Ele tá lá no Twitter, o LiveQuest é um site também. E ele postou ali um print do site oficial da Receita Federal, onde a Receita fala, ó, não vem de gracinha não, que a Polícia Federal tem ferramentas de inteligência artificial e tudo mais pra gente poder monitorar as transações com as criptomoedas. E fala assim, ó, Receita começa a usar a inteligência artificial para monitorar transações com Bitcoin e outras criptos. De acordo com a Receita, é possível acompanhar onde estão sendo realizadas as negociações, inclusive as localizações das pessoas físicas que compram e vendem as criptos. O governo Lula não vai deixar passar nada. A sua carteira não tem como ser protegida. Ele vai atrás de você. Se prepara. Dê a parte do Haddad. É triste, mas foi o que a grande parte da população brasileira escolheu, né, ano passado. Carlos Bolsonaro até colocou aqui, ó. É um óbvio, mas ainda tem gente no Brasil que não sabe. Governo Bolsonaro quanto governo Lula. Pena fisco. Durante o governo Bolsonaro. Mesmo com redução de impostos, a arrecadação do governo bate recordes. É a chamada curva de Laffer. Como os preços estão mais baratos, acaba por sobrar um dinheirinho a mais e as pessoas compram mais. E como elas compram mais, você ganha no volume. Então você tem arrecadação alta do mesmo jeito. Já com o governo Lula, né? Apesar de aumento de impostos, a arrecadação caiu nos primeiros meses do governo. Nos primeiros, né? A gente tá aqui, a gente olha agora setembro, foi o 4º mês consecutivo de queda. Independente disso, Carlos fala assim, ó. O governo Bolsonaro diminuía impostos e aumentava a arrecadação mês a mês. Abaixava-se ou zerava um tributo de alimentos, medicamentos, né? Etc. Produtos. Pandemia, combustíveis, máquinas agrícolas, milhares de outros. Atualmente os impostos e taxas voltaram a subir assustadoramente, encarecendo toda a linha de geração de empregos, consumo de alimentos e serviços. Quanto mais Estado na vida das pessoas, menor é sua liberdade e menor é o retorno para os mesmos que se sacrificam para pagá-los. Fato preocupante é que com a reforma tributária de Lula, praticamente todos os impostos aumentarão ainda mais de forma exponencial, atingindo principalmente os setores que geram empregabilidade e, obviamente, isso será repassado ao consumidor. Carlos está falando, ó, a reforma tributária ela vai aumentar impostos. Só que o Brasil tem um problema. Quando o nome Bolsonaro aparece, os iluminados, né, a inteligência brasileira, faz biquinho. Se Bolsonaro falou que água é bom, vou parar de beber água. Se Bolsonaro falou mal do mosquito da dengue, eu vou criar mosquito da dengue. É isso. Tem essa resistência. E você sabe muito bem sobre isso, né? Eu falo, quem cria essas fake news aí do Carlos, aí do Bolsonaro, olha só que vocês prestam atenção. Beleza, beleza.